Olá, pessoal do oitavo ano do ensino fundamental, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Nayara, da disciplina de Ciências, e nós vamos dar continuidade ao plano de estudos tutorados, o PET, volume 4. Iniciando então a semana 2, o tema continua sendo o sistema endócrino e a semana 2 está nas páginas 33 a 36 do PET 4. Então, recapitulando, o sistema endócrino é constituído pelas glândulas endócrinas. Então, aqui nesta imagem nós temos a representação de todas as glândulas endócrinas constituintes do sistema endócrino. Glândulas endócrinas são estruturas formadas por células que produzem substâncias químicas chamadas de hormônios. Os hormônios são produzidos nas glândulas endócrinas e enviados para outras partes do organismo, onde eles vão agir. Eles são responsáveis pelas mais variadas funções, atuando desde o crescimento de uma pessoa até a regulação de sua capacidade reprodutiva, seu comportamento, seu metabolismo, etc. Então, os hormônios produzidos pelas glândulas endócrinas do sistema endócrino controlam, regulam as funções do nosso organismo. Vamos conhecer agora as glândulas do sistema endócrino. Então, na semana 1, nós vimos o que é o sistema endócrino, nós conhecemos as suas características, né? Agora nós vamos conhecer cada uma das glândulas e quais os hormônios, os principais hormônios que são produzidos por elas. Vamos começar falando do hipotálamo, localizado aqui na imagem. O hipotálamo é uma parte integrante essencial do encéfalo e produz hormônios que atuam sobre a hipófise, né? Uma outra glândula, nós já vamos ver sobre ela já, que estimulam a secretar outros hormônios. Então, nós temos aqui a representação do encéfalo e o hipotálamo é essa região bem aqui, bem pequenininha, hipotálamo. Nós vamos ver que existe uma relação íntima entre o hipotálamo e a neurohipófise. O hipotálamo, ele produz alguns hormônios e eles são armazenados e liberados pela neurohipófise. Então vamos ver quais são esses hormônios. A ocitocina, entre as funções mais conhecidas da ocitocina são modular o comportamento social e sexual, estimular a contração do útero durante o parto e a ejeção do leite pelas glândulas mamárias. Sua falta pode causar dificuldade para amamentar, depressão e estresse. Vasopressina é o outro hormônio produzido pelo hipotálamo, também chamado de hormônio antidiurético, ou ADH. Atua na reabsorção de água pelos rins. Como nós vimos lá no sistema excretor, os rins, eles são responsáveis por filtrar o sangue. E ali também que acontece a formação da urina, né, onde algumas substâncias que vão ser excretadas e indesejadas pelo organismo são liberadas através da urina. A vasopressina, então, atua na reabsorção de água pelos rins. Ela atua no controle da água, né, que vai ser utilizada ali na produção da urina. A falta desse hormônio pode causar o diabetes insípidos. Existem vários tipos de diabetes e este aqui, o insípidos, está relacionado à falta deste hormônio, né, algum problema na falta deste hormônio, e então o rim ele não reabsorve a água e é produzida então muita urina, muita água é perdida ali naquele processo e a pessoa então fica com incontinência, urinando toda hora, e isso é muito ruim, é prejudicial, é perigoso, porque a pessoa está perdendo mais água do que deveria, né? Então isso pode levar a uma severa desidratação, então são necessários cuidados médicos. Então vamos visualizar aqui o hipotálamo, né, que é essa região aqui, e logo abaixo dele nós temos a hipófise. São duas hipófises, a neurohipófise e a adenohipófise. Nós vimos aqui então que o hipotálamo, aqui é uma imagem ampliada, né, dessa regiãozinha aqui, foi dado um zoom para a gente visualizar melhor. Então, o hipotálamo é uma região que produz alguns hormônios, como nós vimos, a ocitocina, a vasopressina, e esse hormônio é armazenado aqui, esses hormônios são armazenados na neurohipófise e liberados também por ela. Agora nós vamos conhecer a função da adenohipófise. Vamos conhecer agora os hormônios produzidos pela adenohipófise. Nós temos o hormônio folículo estimulante, FSH, que age nas gônadas femininas e masculinas, promovendo o crescimento de folículos ovarianos e maturação de espermatozoides.
O que são gônadas? São os órgãos responsáveis pela produção das células reprodutivas. O hormônio luteinizante, LH, age nas gônadas femininas e masculinas, também atuando no estímulo da ovulação e síntese da testosterona. Testosterona é um outro hormônio, né, presente nos organismos, principalmente nos organismos masculinos, né, com presença de maior quantidade, que atua nas características sexuais, no desempenho sexual, etc. O hormônio estimulador da tireoide, o TSH, a tireoide a gente vai ver já que é uma outra glândula. Então, este hormônio, o TSH, estimula a glândula tireoide a secretar seus hormônios. Então, vocês veem que uma glândula produz um hormônio para estimular outra glândula a produzir hormônios. Então, existe essa correlação. Vamos conhecer os hormônios produzidos pela hipófise, adenohipófise. Nós temos o hormônio adrenocorticotrófico, o ACTH, que estimula a síntese e secreção de cortisol pelo córtex da adrenal. Cortisol é um outro hormônio, que nós vamos ver agora a ação dele, né, que é produzido pelo córtex, que é pela região mais externa das glândulas suprarrenais, que são essas aqui, já a gente vai falar sobre elas. O cortisol é um hormônio produzido, né, pelas glândulas suprarrenais que estão localizadas acima dos rins. A função do cortisol é ajudar o organismo a controlar o estresse, reduzir inflamações, contribuir para o funcionamento do sistema imune e manter os níveis de açúcar no sangue constantes, assim como a pressão arterial. A prolactina é um outro hormônio produzido lá pela adenohipófise que estimula a produção e a secreção de leite nas mulheres grávidas. O hormônio do crescimento, GH, estimula o crescimento. A falta desse hormônio pode causar nanismo, enquanto que o seu excesso causa o gigantismo. Através dessa imagem, nós conseguimos visualizar facilmente a relação entre o hipotálamo e a hipófise, né, as suas duas porções, a adenohipófise e a neurohipófise. Então, nós temos a neurohipófise em amarelo e produzindo aqui os hormônios, né, ocitocina, que atua na expulsão do leite e na contração do útero durante o parto, e o hormônio antidiurético, que está relacionado com a reabsorção de água pelos rins, né, evitando com que seja perdida muita água durante a formação da urina. E a adenohipófise liberando aqui os hormônios, né, que agem nas glândulas mamárias, né, a prolactina, na produção de leite, o hormônio gonadotrófico, que age nas gônadas, né, na maturação dos espermatozoides, dos óvulos, tireotrófico, que age na tireoide, né, o TSH, o hormônio TSH que estimula a tireoide a produzir os seus hormônios. Os hormônios adrenocorticotrófico, que são o hormônio que estimula aqui as glândulas, né, suprarrenais a produzirem os seus hormônios, e somatotrófico, que são os hormônios que agem no crescimento, né, no desenvolvimento do organismo. Então, está relacionado ao crescimento de um indivíduo. A glândula pineal produz um hormônio chamado de melatonina, que é produzido naturalmente, né, pelo nosso corpo, através da glândula pineal, também conhecido como hormônio do sono, e uma das suas funções básicas é induzir a pessoa a dormir. A sua falta pode causar insônia. Então aqui, só para a gente localizar, a glândula pineal, bem pequenininha aqui nessa região do encéfalo. A tireoide é uma glândula localizada aqui na região do pescoço, na base do pescoço, na sua porção posterior, e produz dois hormônios, a tiroxina, o T4, e triiodotironina, T3, que regulam os processos metabólicos celulares. Para quem não lembra, o metabolismo é o conjunto das reações químicas, né, das transformações que as substâncias sofrem no interior das nossas células. Então, nós temos uma imagem mostrando aqui, né, de forma mais amplificada e mais detalhada, a região da tireoide localizada na base do pescoço. Os distúrbios mais comuns da tireoide são o hipotireoidismo, que é a produção em excesso da tiroxina, o T3, que resulta em aumento da massa corporal e em insuficiência cardíaca, e o hipertireoidismo é a deficiência na produção dos dois hormônios, T3 e T4, e tem por sintomas insônia, taquicardia e emagrecimento acentuado.
Através dessa ilustração, a gente consegue visualizar os principais sintomas causados pelo hipotireoidismo e pelo hipertireoidismo. Então, o hipotireoidismo, que é a baixa na produção do T3 pela tireoide, tem como sintomas cabelo seco, irritabilidade, cansaço, pele seca e áspera. E a tireoide ela fica diminuída. E no hipertireoidismo, que é a produção excessiva dos hormônios, né, da tireoide, ocorrem perda de peso, olhos salientes, suores e pescoço inchado, porque a glândula tireoide aumenta, ela fica inchada. As paratireoides são glândulas que ficam juntas da tireoide, então nós temos aqui 4 paratireoides inseridas na glândula tireoide, que é essa estrutura maior, né? As paratireoides estão localizadas na porção posterior da tireoide, né? Na parte de trás dela. As glândulas paratireoides sintetizam o paratormônio, também chamado de hormônio paratireoidiano, que é responsável por manter as concentrações de cálcio no sangue e em equilíbrio. Os baixos níveis de paratormônio no organismo levam ao hipoparatireoidismo e está relacionado com a baixa quantidade de cálcio no organismo, cujos sintomas são dormência em pés e mãos, dores e espasmos musculares, além de arritmia cardíaca. Através dessa imagem, nós conseguimos visualizar claramente a relação entre a hipófise e a tireoide. A hipófise produz o hormônio TSH, que estimula a produção dos hormônios tireoidianos, né, T3 e T4. A presença desses hormônios T3 e T4 na corrente sanguínea inibem a produção do TSH pela hipófise. Então, se existe baixa quantidade de T3 e T4 no sangue, a hipófise produz TSH. Se existe uma alta quantidade desses hormônios no sangue, a hipófise é inibida e não produz TSH. Essa relação, então, equilibra os níveis desses hormônios no sangue. Vamos falar agora do timo, essa glândula localizada na frente do coração. O timo é uma glândula que participa da regulação da defesa imunológica do organismo, né? No nosso sistema imunológico, as células que impedem a entrada de organismos perigosos, como vírus, bactérias e outras, né? Qualquer outra substância que possa ser prejudicial para o nosso organismo. O timo localiza-se no tórax, entre os pulmões e a frente do coração. Ele atua na maturação das células de defesa do organismo e é responsável pela produção do hormônio timosina, que estimula a maturação dos linfócitos T. Os linfócitos T são células envolvidas diretamente na defesa do nosso organismo contra possíveis ameaças. Vamos falar das glândulas suprarrenais, também chamadas de adrenais, localizadas aqui acima dos rins, que produzem os hormônios adrenalina e noradrenalina. Esses hormônios promovem a vasoconstrição e o aumento do nível de glicose no sangue. A vasoconstrição está relacionada com a contração muscular realizada pelos músculos que compõem a parede desses vasos, né, dos vasos sanguíneos, e fazendo com que a área interna desse vaso que o sangue tem para percorrer seja reduzida. Assim, o sangue aumenta a pressão exercida na parede desses vasos, aumentando a pressão corporal, a pressão do organismo. A adrenalina, também chamada de epinefrina, é um hormônio responsável por preparar o organismo para a realização de grandes feitos, como, por exemplo, luta ou fuga. É o hormônio que nós liberamos em situações de perigo, né, que faz o nosso coração disparar, que faz os nossos músculos estarem prontos para correr a qualquer momento. A adrenalina também produz taquicardia, né, que é o aumento do ritmo cardíaco, aumentando a pressão arterial devido à vasoconstrição e maior excitabilidade do sistema nervoso, a gente fica mais esperto, né? Essas alterações metabólicas permitem que o organismo dê uma resposta rápida à situação de emergência. A noradrenalina é liberada em doses mais ou menos constantes pela medula adrenal, né, independentemente da liberação da adrenalina. Sua principal função é manter a pressão sanguínea em níveis normais.
Outros hormônios produzidos pelas suprarrenais são os glicocorticoides, que é uma classe de hormônios produzidos no córtex, né, que é a parte mais superficial da glândula suprarrenal, e dentre suas diversas funções podemos destacar o seu papel no metabolismo da glicose. Um exemplo de um glicocorticoide é o cortisol, que nós citamos lá quando nós estávamos falando da hipófise, né? Então, a hipófise libera um hormônio chamado ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico, que estimula a produção do cortisol pelas glândulas suprarrenais. Então, o cortisol é um tipo de glicocorticoide. Temos também os mineralocorticoides, que são produzidos no córtex da suprarrenal também e atua na reabsorção de sódio e excreção de potássio pelos rins. Aqui nessa imagem nós conseguimos visualizar com clareza as suprarrenais logo acima dos rins, né? Aqui nós temos os vasos sanguíneos que irrigam esses órgãos e aqui nessa imagem nós temos um destaque, né, para as glândulas suprarrenais, glândulas adrenais, com uma imagem de um corte transversal dessa glândula. Então nós temos a região medular, né, que é a medula, né, dessa glândula, que é a região mais central, e a região cortical, o córtex dessa glândula, que é essa região mais externa, mais periférica. O pâncreas é uma glândula mista que produz tanto hormônio quanto outras substâncias, como por exemplo substâncias que auxiliam no processo de digestão. Mas, como estamos falando aqui do sistema endócrino, vamos dar ênfase para os hormônios produzidos pelo pâncreas. Então, nós temos o glucagon, que age no fígado, estimulando a quebrar o glicogênio em moléculas de glicose. Glicogênio é uma molécula mais complexa que, quando quebrado, ele dá origem a moléculas de glicose. A glicose é o açúcar, é um tipo de açúcar, né, um carboidrato presente no organismo, muito importante, pois é responsável pelo processo de geração de energia do organismo. Quando o glicogênio é quebrado, então pelo glucagon, e liberando assim as moléculas de glicose, essa glicose é enviada para o sangue, aumentando os níveis, né, dessa substância da glicose no sangue. Outro hormônio é a insulina, que é um hormônio que age promovendo a entrada da glicose, dessa mesma glicose aqui, nas células, reduzindo os níveis dessa substância no sangue. Então nós necessitamos dessa glicose no interior das nossas células para que as células consigam utilizar essa substância, né, essa molécula, na produção de energia. Então, o glucagon quebra o glicogênio e libera a glicose, e a insulina insere essa glicose no interior das células. Quando há problemas na produção de insulina pelo pâncreas, nós temos um quadro chamado de diabetes mellitus. A diabetes mellitus é uma doença provocada pela produção insuficiente ou baixa ação da insulina. Como consequência, parte da glicose não é absorvida pelas células e se acumula no sangue. Como nós vimos, a função da insulina é inserir a glicose no interior das células. Se não tem insulina, a glicose se acumula na corrente sanguínea e isso causa diversos problemas para o organismo. Os sintomas mais comuns são sede em excesso, fadiga, aumento de apetite e aumento na frequência de urinar, porque como a pessoa tem muita sede, ela acaba bebendo mais água e começa a ir no banheiro com mais frequência. Os tipos mais comuns são o tipo 1, também conhecido como diabetes juvenil, né, que é a diabetes que ocorre em crianças, e o tipo 2, que pode ocorrer em pessoas mais velhas. Os ovários produzem os hormônios estrogênio e progesterona. O estrogênio participa do ciclo menstrual e do desenvolvimento das características sexuais femininas. Já a progesterona promove o crescimento do endométrio, nós já vamos ver o que é endométrio, do útero durante o ciclo menstrual. A deficiência de estrogênio pode ocasionar na menopausa, que é caracterizada por um aumento na produção de suor, alterações no humor, redução na velocidade do metabolismo e aumento de peso, sensação de ondas de calor pela pele e redução da libido sexual e aumento de chance de osteoporose. Mulheres com progesterona baixa podem ainda apresentar sintomas como aumento de peso, dores de cabeça frequentes, alterações repentinas de humor, baixo apetite sexual, menstruação irregular ou ondas de calor, por exemplo. Aqui nós temos a imagem de um útero
com as suas principais estruturas sendo evidenciadas. Nós temos os 2 ovários, que é onde são produzidos os hormônios, que nós acabamos de ver, né, o estrogênio e a progesterona, e também onde os óvulos são maturados, né? Então, quando os óvulos estão prontos, eles são liberados e seguem em caminho aqui pela tuba uterina para que sejam fecundados por um espermatozoide. Então aqui nós temos a região do útero. O útero é composto por tecido. Esse tecido ele é dividido em endométrio e miométrio. O endométrio é esse tecido aqui que reveste diretamente o interior, né, do útero, e quando não há fecundação, quando o óvulo que foi produzido ali naquele mês não foi fecundado, esse endométrio ele é renovado, então ele é expelido, né, junto com um fluxo de sangue, e um novo endométrio surge dando lugar, né, a este antigo. Então esse fluxo de sangue que sai aqui junto com o endométrio antigo para que haja essa renovação é o que nós chamamos de menstruação. Então, quando a mulher menstrua é porque não houve uma fecundação, né? O óvulo não foi fecundado, então o endométrio é renovado na esperança de que o próximo óvulo seja fecundado. Aqui é o colo do útero e a vagina. Os testículos produzem a testosterona, que propicia o desenvolvimento do sistema reprodutor masculino e das características sexuais secundárias, e a deficiência de testosterona pode ocasionar na andropausa, que é caracterizada pela perda da massa muscular e óssea, da força e da redução de libido sexual e armazenamento de gordura. Então nós temos uma imagem aqui dos testículos, né? São 2 testículos. Aqui nós temos a bolsa escrotal, né, que é a região que guarda, que armazena os testículos. Então os testículos são essas 2 estruturas ovais, né, e aqui que são produzidos os espermatozoides e os hormônios, como a testosterona. No epidídimo, esses espermatozoides ficam armazenados, e aqui o canal deferente é o canal por onde esses espermatozoides vão passar para serem liberados, expelidos, né? Nós temos também vários vasos sanguíneos, né, que irrigam o local, e o conjunto dos vasos sanguíneos e do canal deferente que conduz os espermatozoides é chamado de cordão espermático. Iniciando as atividades, número 1, qual é a glândula controlada pelo hipotálamo, e explique como esse controle ocorre. Bom, o hipotálamo age sobre a neurohipófise, estimulando-a a produzir hormônios como ocitocina e a vasopressina. 2. Um paciente apresenta os seguintes sintomas: insônia, taquicardia, perda de peso. O médico pede um exame de sangue e diz que provavelmente ele apresenta um distúrbio hormonal. Qual poderia ser esse distúrbio? Bom, então se a gente voltar lá no conteúdo, analisar novamente os hormônios, nós vamos constatar que esse distúrbio pode ser o hipertireoidismo, que é a produção em excesso dos hormônios produzidos lá pela tireoide, né, e cujos sintomas são exatamente estes aqui apresentados. B. Quais são as causas desse distúrbio? Bom, a deficiência na produção dos hormônios T3 e T4 pela tireoide, então há uma superprodução desses hormônios. Cite os hormônios que a adenohipófise produz com suas respectivas funções. Então vamos lá. A adenohipófise produz o hormônio folículo estimulante, o FSH, que age nas gônadas femininas e masculinas, promovendo o crescimento dos folículos ovarianos e a maturação dos espermatozoides. O hormônio luteinizante, o LH, que age também nas gônadas femininas e masculinas, atuando no estímulo da ovulação e na síntese de testosterona. O hormônio estimulador da tireoide, o TSH, que estimula a glândula tireoide a secretar os seus hormônios. O hormônio adrenocorticotrófico, o ACTH, que estimula o córtex da suprarrenal a produzir o cortisol. E a prolactina, que estimula a secreção de leite, além do hormônio do crescimento, o GH, que estimula o crescimento do indivíduo. 4. Um determinado hormônio liberado por certa glândula aumenta os níveis de cálcio no sangue. O hormônio e a glândula são, respectivamente, paratormônio, produzido pela paratireoide, que tem relação com o aumento dos níveis de cálcio no organismo, no sangue.
5. Associe corretamente as duas colunas relacionando os hormônios e sua ação principal. Então, o primeiro hormônio nós temos aqui a melatonina, produzida lá pela glândula pineal. E sua ação principal é regular o relógio biológico. 2. Tiroxina, T3, produzido lá pela tireoide. E sua ação principal é regular o metabolismo. 3. A insulina, produzida pelo pâncreas, sua função principal é controlar a glicose no sangue, né? A insulina leva a glicose para o interior das células. 4. Adrenalina, produzida lá pelas glândulas suprarrenais, as glândulas adrenais, e sua ação principal é elevar a pressão arterial. E 5. Estrogênio participa do ciclo menstrual e é produzido lá pelos ovários. Bom, pessoal, então chegamos ao fim de mais uma semana. Essa foi a semana 2 do PET 4, então eu espero que vocês assistam às aulas, acompanhem as explicações, façam as atividades no caderno, tirem suas dúvidas comigo, estou aqui sempre para ajudá-los e façam também o preenchimento dos formulários para que eu possa receber as suas atividades e registrar a sua participação. Qualquer coisa é só me procurar lá nos grupos do WhatsApp, estou sempre à disposição para tirar dúvidas, ajudá-los no que for preciso para que vocês realizem suas atividades. Então, eu fico por aqui, até semana que vem. Abraços, tchau, tchau!